Olá, meus amigos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de cirurgia do Grupo Médico Residente. E vamos falar agora de um assunto sindrômico. Vamos falar aí de hemorragia digestiva. A gente vai ver que a gente vai discutir junto a abordagem inicial, o rastreio, procurando o sítio do sangramento, e vamos juntos também ver algumas patologias que podem cursar com sangramento do trato gastrointestinal. Uma aula bem tranquila, uma aula bem gostosa, e vocês vão ver que até as patologias são gostosinhas, digamos assim, de estudar. Então é uma aula, prometo que essa aula é bem mais tranquila, principalmente se a gente comparar com as aulas pregressas, tá? Vamos lá. Vamos começar falando aí sobre hemorragia digestiva. Pessoal, quando a gente está falando de hemorragia digestiva, a gente está falando de um sangramento que ele pode acontecer da boca até o ânus do paciente. Então, qualquer sangramento da boca ao ânus do paciente, a gente classifica como hemorragia digestiva. E eu vou te dizer uma coisa, a nossa conduta diante desse sangramento é sempre a mesma. Como assim, Ami? Você está me dizendo que a conduta de um sangramento que pode ser da boca até o ânus do paciente vai ser a mesma? Sim. Inicialmente, nós vamos ter a mesma conduta independente, te digo mais, independente da etiologia desse nosso sangramento, porque a nossa conduta inicial, diante de toda e qualquer hemorragia digestiva, vai ser a estabilização hemodinâmica do nosso paciente. Só depois disso, a gente vai tentar pensar nos exames que a gente vai solicitar, na terapêutica que a gente vai instituir para aquele nosso paciente. Mas da boca ao ânus, o sangramento vai ter a mesma conduta. A estabilização hemodinâmica. Galera, quando a gente lembra aí da primeira aula do ano, a primeira aula, hérnia e obstrução intestinal. Quando a gente falava de obstrução intestinal, a gente dividia as obstruções como obstruções altas e obstruções baixas. As obstruções altas, eram aquelas que aconteciam antes da válvula iliocecal. E as obstruções baixas eram aquelas que ocorriam após a nossa válvula iliocecal. Presta atenção ao primeiro conceito. Quando a gente estiver falando de hemorragia digestiva, a diferença de alta e baixa não vai ser a nossa válvula iliocecal. O nosso limite anatômico para as hemorragias digestivas altas são aquelas que vão acontecer antes do ângulo de Treitz. As hemorragias digestivas baixas são aquelas que vão ocorrer após o ângulo de Treitz. O ângulo de Treitz, você sabe, ele marca a transição do duodeno para a porção inicial do jejum da gente. Galera, deixa eu te dizer, a maioria das hemorragias digestivas são hemorragias digestivas altas. A maioria, estatisticamente, é HDA, vamos chamar assim na intimidade. E a minoria, cerca de 20%, é HDB. Agora, deixa eu te dizer outra coisa. Na nossa prova, a hemorragia digestiva alta, ela tende, atenção, ela tende, não é obrigatoriamente, ela tende a se manifestar como hematêmese ou melena. Então, na tua prova, se o paciente vomita sangue, ele tem uma hematêmese, ou ele evacua umas fezes ali com sangue já processado, já digerido, como melena, esse sangramento tende a ser um sangramento alto, não obrigatoriamente. E na tua prova, se o sangramento ele se manifesta como enterorragia, ou seja, sangue vivo nas fezes, ou então como raias de sangue em volta daquelas fezes, hematoquesia, esse sangramento ele tende, não obrigatoriamente, mas ele tende a ser uma hemorragia digestiva baixa, ou seja, após o ângulo de Treitz. Mas veja, um sangramento de cólon direito, por exemplo, ele pode se manifestar como melena. Uma varizes ali, as varizes esofágicas sangrantes podem se manifestar como enterorragia, mas há uma tendência na prova de acontecer isso aí que eu falei com vocês, ok? Quando eu falava de hemorragia digestiva, eu te disse que a abordagem inicial é a mesma, que a conduta é a mesma. A gente tem que tratar o nosso paciente com hemorragia digestiva como um paciente politraumatizado, digamos assim. Eu vou ter que fazer o A, B, C, D, E desse nosso paciente. Então eu tenho que avaliar se aquelas vias aéreas estão pérvias, eu tenho que fazer a avaliação do sistema respiratório, a avaliação do sistema cardiovascular,
Não que eu vá, por exemplo, procurar um pneumotórax naquele paciente, um hemotórax naquele paciente, mas a gente segue a nossa sequência de raciocínio sempre avaliando vias aéreas, vendo se eu não tenho risco de broncoaspiração, um momento que eu preciso aí adquirir, garantir uma via aérea definitiva. Eu preciso estabelecer acesso venoso calibroso para aquele nosso paciente, porque é um paciente que pode precisar aí de uma infusão grande de volume, de uma hemotransfusão. Eu tenho que fazer a avaliação do grau do choque de acordo com essa tabela que a gente já discutiu na aula de trauma, não vou ficar repetindo aqui, tá? Mas eu tenho que ver o status volêmico do meu paciente, eu tenho que ver se eu tenho alteração já na pressão arterial, que mostra uma fase de choque mais avançada, eu tenho que ver se aquela minha infusão, se aquela minha expansão volêmica vai ser com Ringer ou vai ser, por exemplo, com hemoconcentrados. Então, eu tenho que fazer a avaliação, eu tenho que classificar o choque e eu devo passar também uma sonda vesical de demora, tá? Para avaliar ali o meu débito urinário do paciente. A gente sabe, galera, que alguns pacientes que vão ter pior prognóstico, como aqueles pacientes que têm mais de 60 anos de idade, que têm disfunção de órgãos e sistemas associados, aqueles pacientes que necessitam de transfusão sanguínea, o paciente que precisa de cirurgia, o paciente que tem múltiplas comorbidades, esses pacientes eles vão ter um pior prognóstico quando a gente estiver estratificando aí o paciente com hemorragia digestiva alta, e pensando no prognóstico desses nossos pacientes. Existe um conceito, veja, eu coloquei esse slide aqui, eu confesso que quando eu fui fazer essa aula, eu pensei muito se eu deixava ou não esse slide, tá? Porque, veja, isso é um conceito que existia muito. Eventualmente, em alguma prova menos atualizada, isso ainda pode estar presente. Mas veja, esse conceito tem caído por terra. Então, nem de longe, isso aqui é mais uma verdade absoluta, como foi outrora. Vou te explicar. O paciente chegou com hemorragia digestiva, você estabilizou, passou uma sonda nasogástrica. Porque antigamente, a gente passava a sonda nasogástrica. E de acordo com o achado do efluente daquela sonda, a gente classificaria como hemorragia digestiva alta ou hemorragia digestiva baixa. Por quê? Se eu passei uma sonda nasogástrica e saiu sangue pela sonda, o que é aquilo? Aquilo é uma hemorragia que está provavelmente no estômago ou no duodeno do paciente. Então, se viesse sangue, confirmava que era uma hemorragia digestiva alta. Se eu passasse aquela sonda e não viesse nem sangue nem bile, não afastava a hemorragia digestiva. Por quê? Porque se não veio bile, quer dizer que não tem bile no estômago. O meu piloro está fechado. Eu posso ter um sangramento aqui no duodeno, que não está exteriorizando, porque o piloro está fechado. Então, quando a gente dizia assim, não vem sangue, não vem bile, não afasta a hemorragia digestiva. Agora, se eu tivesse um sangramento que viesse com bile sem sangue, provavelmente não era hemorragia digestiva alta. Raciocina. Se eu tenho bile, eu tenho conteúdo ali do meu duodeno efluindo para o estômago. Se eu tivesse um sangramento ou no estômago ou no duodeno efluindo para o meu estômago, sairia sangue pela minha sonda nasogástrica. Então, se eu tenho bile sem sangue, provavelmente não é hemorragia digestiva alta, mas repito, esse conceito desse slide, ele vem caindo por terra, não leva isso como verdade absoluta para a tua prova. Aí eu vou te dizer, diante de um paciente que chega com uma hemorragia digestiva, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Estabilizar o meu paciente hemodinamicamente e solicitar uma endoscopia digestiva alta. A endoscopia digestiva alta continua sendo o primeiro exame a ser solicitado diante de um paciente com hemorragia digestiva, a não ser que você veja ali claramente uma causa de hemorragia digestiva baixa. Claramente você viu que é um sangramento do reto. Aí você pode começar abordando o trato digestivo inferior em detrimento da endoscopia digestiva alta. Mas na maioria das provas, o primeiro exame ainda é a endoscopia digestiva alta. Antigamente, a gente dividia os pacientes em pacientes de alto risco e baixo risco, devendo os pacientes de alto risco serem endoscopados nas primeiras 6 a 12 horas, né? Óbvio, após a estabilização hemodinâmica. Se o paciente era baixo risco, você podia atrasar ali sua endoscopia para depois das 12 horas. Mas hoje em dia, viu-se que esse conceito caiu por terra, não tem muita mudança de prognóstico, tá? A longo prazo do paciente que é endoscopado
endoscopado nas primeiras 6 a 12 horas ou naquele que é endoscopado depois das 12 horas e isso cair um pouquinho. A estabilização hemodinâmica, ela é fundamental. Você precisa de uma sedação para fazer uma endoscopia. As drogas sedativas, elas fazem depressão do sistema cardiovascular. Você pode instabilizar ainda mais aquele seu paciente que já está com um estado hemodinâmico alterado. E, como eu te disse, devemos fazê-la ainda que a suspeita seja de uma hemorragia digestiva baixa, a não ser que tenha a fonte de sangramento baixa muito clara. Aí você pode começar fazendo, sim, a colonoscopia. Vantagens da endoscopia digestiva alta é que ela, além de diagnóstica, ela é terapêutica. Meus amigos, pensem comigo, a maior parte das hemorragias do trato gastrointestinal são hemorragias digestivas altas. Ou seja, eu vou, através da endoscopia, conseguir diagnosticar a grande parte das HDA e eu ainda vou conseguir fazer terapêutica. Ou seja, se eu tenho uma varize sangrando, eu posso ir ali e fazer um hemoclip. Eu posso ir ali e fazer uma esclerose daquela varize. Se eu tenho uma úlcera sangrando, eu posso ali e tentar fazer algum método através da endoscopia que faça cessar o meu sangramento. Ou seja, a endoscopia digestiva, ela além de diagnóstica, ela tem a vantagem de ser terapêutica. Outro exame muito utilizado nas hemorragias digestivas é a colonoscopia. Agora pensa comigo, Dimas pensa comigo. Dimas dormiu, tá? Depois do almoço aqui ele deu uma cochilada. Pensa comigo, se o paciente, ele tem como fonte de sangramento baixo o jejum, o íleo e toda a região colônica, e a maior parte desse trânsito vai ser jejum e íleo, eu vou deixar passar muita hemorragia digestiva baixa, porque a minha colonoscopia só chega no máximo até a válvula iliocecal. Certo ou errado? Errado, porque apesar de a grande parte ali do TGI mais baixo, ou seja, após a válvula iliocecal, ela não ser avaliada com a colonoscopia, a maior parte dos sangramentos de origem baixa vem do cólon. 95% dos sangramentos das hemorragias digestivas baixas, elas vão vir do cólon. Ou seja, a colonoscopia, ela vai conseguir me mostrar a maioria quase absoluta desses pacientes que têm um HDB. E aí, eu preciso ou não preciso de um preparo para minha colonoscopia? Existe divergência na literatura. Antigamente, a gente orientava que o preparo do cólon deveria ser feito, mas hoje em dia, sabe-se que não. A gente sabe que o sangue, quando entra em contato com a alça intestinal, ele provoca um efeito catártico, ou seja, ele aumenta a velocidade de excreção do conteúdo que está ali naquele teu cólon e ele meio que prepara o cólon. Entretanto, a gente sabe que um paciente que ele não teve o cólon preparado, o colonoscópio provavelmente não vai conseguir chegar ali até a válvula iliocecal e a gente tem uma maior chance de passar ali por lesões que a gente não vai achar porque aquele colo não estava preparado. Então é aquele negócio, obrigatório não é, mas ajuda e melhora a acurácia do exame, isso sim. Assim como a endoscopia digestiva alta, a colonoscopia, ela é diagnóstica e terapêutica. Eu posso lançar mão de artifícios colonoscópicos para introduzir terapêutica, para cessar um sangramento de uma angiodisplasia, para cessar um sangramento de uma região ali de um divertículo que, por exemplo, esteja sangrando. Então, assim como a endoscopia, a colono, ela é diagnóstica e terapêutica. E ela também necessita de uma estabilização hemodinâmica para eu colocar o meu paciente. E a cápsula endoscópica? A cápsula endoscópica tá aí. Eu na endoscopia consigo ver bem o esôfago, consigo ver bem o estômago e ali grande parte do duodeno. A colonoscopia, ela avalia bem da válvula iliocecal até a região retal. Entretanto, eu tenho um grande gap, eu tenho um grande hiato que ele fica num completo blackout. Porque, veja, da região ali do fim do duodeno, início do jejum, até regiões do ilho terminal, eu não consigo avaliar nem com endoscopia e nem com colono. É aí que a gente usa a cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica, ela é excelente para hemorragias obscuras, que são aquelas hemorragias que eu não consigo ver qual é o sítio sangrante, ou seja, o paciente está sangrando na minha frente, ou ele está vomitando, ou ele está exteriorizando ali um sangramento através da via retal. Mas eu não consigo, com endoscopia ou com colono, ver o sítio. Muito provavelmente, ele está no intestino delgado. Isso provavelmente é uma hemorragia de origem obscura. Diferente da endoscopia e da colonoscopia, a cápsula endoscópica, olha aqui para ela,
ela não tem um clipe, ela não tem uma pinça, ela não tem nenhum dispositivo que me permita fazer procedimentos terapêuticos. Então, ela é muito boa para dar o diagnóstico, na verdade, para avaliar o sítio sangrante, mas ela não é tão boa porque ela não permite a terapêutica. E mais um detalhe, num paciente que nós temos a suspeita de uma oclusão ou uma suspeita de uma estenose de alguma parte do TGI, não dê a cápsula endoscópica, porque ela pode ficar obstruída e você pode transformar o seu paciente numa urgência cirúrgica para desobstruir aquela cápsula que ficou ali parada em algum espaço do TGI. Um método diagnóstico muito bom também para avaliar aí sangramentos no nosso TGI é a arteriografia. A arteriografia ela vai ser importante em hemorragias ativas e em hemorragias que tenham uma certa vazão, uma vazão considerável de sangramento. Ou seja, eu preciso ter um sangramento ali de 0,5 a 1 ml por minuto. Sangramentos menores que essa vazão, eles não conseguem ser percebidos através da arteriografia. Ela, como a endoscopia e como a colono, ela é diagnóstica e pode ser terapêutica. Então você arteriografa seu paciente, você vê ali alguma fonte de sangramento, puf, emboliza, solta ali e resolve o sangramento do teu paciente. Normalmente a arteriografia é indicada quando nós temos uma cintilografia positiva. A gente vai ver que a cintila ela não é terapêutica, mas diante de uma cintila positiva, a gente pode encaminhar o nosso paciente para a arteriografia. Classicamente, nós iniciamos esse exame pela artéria mesentérica superior. A maior chance de termos um sangramento vai ser em algum ramo da artéria mesentérica superior, mas se a sua suspeita de sangramento é de algum ramo da artéria mesentérica inferior, você pode sim começar investigando através desse ramo arterial. E como eu tinha te dito acima, ela permite sim a realização de embolizações. Dando sequência, vamos falar da cintilo. A cintilo ela é um exame que vai ter uma maior sensibilidade, uma vez que sangramentos tão pequenos quanto 0,1 ml por minuto já conseguem positivar esse exame, mas ele tem uma desvantagem. Ele não mostra bem o ponto de sangramento. Ele não me diz ali direitinho quem é o raminho arterial que está sangrando. Ele diz assim, tu tem um sangramento na região do hipocôndrio esquerdo, ou tu tem um sangramento na região da fossa ilíaca direita. Mas ele normalmente não diz quem é o ramo arterial envolvido nesse sangramento. E, diferente da endoscopia, colonoscopia e arteriografia, a cintilo, assim como a cápsula endoscópica, elas não são passíveis de realizar tratamento para aquele nosso sangramento. E assim a gente acaba essa primeira parte da nossa aula.